Boa tarde a todos. Eu queria saudar a mesa, que praticamente é a banca, né? O Leonel como orientador, a professora Vanessa como segundo membro da banca. Gostaria de reiterar os agradecimentos pela colaboração no trabalho, porque esse trabalho tem um pouco de cada um de vocês também. Fico muito feliz que o trabalho tenha sido reconhecido, como o professor Roberto Vasconcelos falou, o nível da turma do mestrado profissional é altíssimo, e eu me sinto honrado em que o meu trabalho tenha sido um dos contemplados para a premiação. O meu trabalho ele fala sobre inteligência fiscal. Eu acredito que, ao contrário dos demais colegas que vieram à mesa, eu devo ser o único representante do fisco. E, na verdade, ele faz uma análise do CEPOM. O CEPOM é o cadastro de prestadores de outros municípios, que ele é utilizado pela administração tributária paulistana, entre outros, em torno de 19 a 20 municípios. Mas o que é o CEPOM? O CEPOM ele surgiu num ambiente de intensa guerra fiscal municipal, em que o Decreto-Lei 406 não continha previsão alguma sobre a alíquota do ISS. Então, nós vimos muitos municípios editarem leis que determinavam uma incidência tributária bem pequena, com a finalidade de atrair investimentos para essas localidades. Mas nós observamos, ao longo do tempo, que o efeito perverso dessa medida era uma coisa chamada proliferação de estabelecimentos de fachada. Então, muitos estabelecimentos, alguns encerravam a inscrição cadastral em São Paulo, abriam filiais, mas filiais fictas, né? Então, o que são essas filiais fictas? São estabelecimentos que não têm a condição alguma para a prestação do serviço, né? E, nesse âmbito, em 2005, após operações do Ministério Público, com a Polícia Civil e com a Administração Tributária de São Paulo, a Secretaria, na época, de Finanças, ela instaurou o CEPOM. Então, toda vez que houver uma prestação intermunicipal de serviços com um tomador situado fora dessa municipalidade, o prestador, que segue a regra geral do aspecto espacial da regra matriz de incidência do ISS, ou seja, o fato gerador ocorre no local do estabelecimento prestador de serviço, deveria estar cadastrado sob pena de retenção e recolhimento pelo tomador aqui em São Paulo. Mas o que motivou a análise desse cadastro? Durante os anos de 2011 a 2016, eu fui representante fiscal no Conselho Municipal de Tributos, e eram recorrentes os casos em que a fiscalização detectava a ocorrência de simulação de estabelecimento. Bom, já fazia 5, 6, 8, 10 anos que o CEPOM havia sido instaurado e as simulações que passavam pelo Conselho não diminuíam. Chegamos até ao caso de detectar contribuintes inscritos no cadastro que praticavam a simulação. Então, a pergunta que vem: o CEPOM funciona? Né? Porque ele foi concebido originalmente para prevenir e combater a simulação de estabelecimento prestador de serviço. Então, o problema é esse: o CEPOM funciona ou não funciona? Bom, primeira coisa, né, eu tive que estabelecer os conceitos normativos do que nós entendemos como estabelecimento ficto e estabelecimento real, né? A Lei de São Paulo, a 14.133, ela estabelece os elementos, ela é mais específica que a Lei Complementar 116. Então, nós classificamos o estabelecimento real, aquele que contém 3 elementos: o material, que são máquinas, pessoal, equipamento, que são necessários à prestação do serviço, o cadastrais, e elementos acessórios. E nós vimos que o estabelecimento ficto ele continha tão somente os elementos cadastrais. Então, ele não tinha a condição de prestar o serviço por outra localidade. Bom, e o que é a simulação de estabelecimento? A simulação de estabelecimento, ela nada mais é do que um estabelecimento ficto fora de São Paulo, um estabelecimento real dentro dessa municipalidade. Bom, então, aí nós partimos para analisar a estrutura do CEPOM. Quais são os dados solicitados pela inscrição no CEPOM? Eles refletem esses elementos que o legislador elegeu para caracterizar o estabelecimento real? Sim, ele contempla. E fomos mais além.
verificamos 456 julgados do Conselho Municipal de Tributos, e esses requisitos coincidiram com os parâmetros de julgamento utilizados pelos conselheiros para a caracterização da simulação do estabelecimento. Então, havia um alinhamento perfeito entre os requisitos legais, os dados solicitados pelo CEPOM e as decisões do Conselho Municipal de Tributos. Mas aí surge uma seguinte pergunta: essa condição é necessária e suficiente para que ele esteja desempenhando bem o seu papel? Não. Não é. Por quê? Porque aí nós partimos para a caracterização do modus operandi dos simuladores. O que acontecia? Os acórdãos continham transcrições de excertos dos relatórios de fiscalização. E aí nós começamos a ver como os simuladores agiam, e nós pegamos esse modus operandi e comparamos com a estrutura do CEPOM. Um caso que tem uma apresentadora de televisão que estava localizada em São Paulo, mas que tinha um estabelecimento ficto no município de Barueri. A fiscalização só tomou conhecimento desse caso mediante uma denúncia de uma ex-funcionária dela. Então, esse foi um caso emblemático, porque quais são os elementos que esse caso tem que o CEPOM não está pegando? Vários. Primeiro, que o CEPOM, ele, na verdade, aí nós saímos um pouquinho da análise jurídica, ele tem uma estrutura de banco de dados, ou seja, é como se cada dado, conjunto de dados de prestador inscrito fosse colocado numa gaveta, e aquilo é esquecido lá. Tanto é assim que, quando eu tive a oportunidade de analisar os dados do CEPOM, havia 80 estabelecimentos no mesmo endereço, a administração tributária sabia disso, e não tinha feito nada em relação a isso. Então, a primeira coisa, aqui já vem o primeiro problema do CEPOM. Ele tem um caráter estático. Na verdade, ele deveria ter um caráter dinâmico. O que seria esse caráter dinâmico? Ele não pode ser um banco de dados. Ele tem que ser um sistema de informação. No sistema de informação, entram os dados, ocorrem rotinas de processamento e saem informação para subsidiar ações de fiscalização. Então, certamente, aqui nós teríamos 79 ou 80 casos de simulação que a administração tributária estava negligenciando. Um outro fato que nós vimos, né, contribuintes que mudavam, uma hora estava em Poá, Santana do Parnaíba e Barueri. Os próprios dados do CEPOM, eles têm um caráter estático. Então, era necessário um recadastramento. E existe outra questão que nós vimos, e aqui nós nos utilizamos até do conceito de simulação, porque o CEPOM, ele capta tão somente dados do estabelecimento fora de São Paulo, ou seja, o CEPOM, não obstante todos os problemas que eu já mencionei, ele olha para fora do município de São Paulo, quando a administração tributária ela tem o poder dentro da sua circunscrição territorial. Ou seja, o que isso significa? É necessário fazer cruzamento de dados com o cadastro mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda, através de quadro societário, através de endereço, através de CNPJ raiz, através da utilização do cadastro imobiliário. Ou seja, aí eu comecei a ver por que o CEPOM não funciona. É um cadastro que não olhava para dentro do município, então somente para fora. Então, nesse caso, ele está cumprindo adequadamente sua função? Não, ele não está. O CEPOM não previne nem combate simulação de estabelecimento. Ele tão somente procura detectar a existência de um estabelecimento ficto fora de São Paulo. E isso não é simulação. Porque se eu não tiver um estabelecimento real associado a um estabelecimento ficto, não vai haver a simulação. Então, nós entendemos que alterações são necessárias nesse sentido, entre outros casos, né, como outras informações, outros campos de dados deveriam ser inseridos para melhorar a ação fiscal. Mas aí a pergunta até que o Leonel fez, quando eu falei, ele falou, Marcos, mas qual a relevância jurídica desse trabalho? Acontece que os dados fornecidos pelos prestadores de serviços, sendo processados, se transformam em informações. Essas informações vão subsidiar ações de fiscalização. E essas informações estão diretamente relacionadas com o contexto probatório na lavratura dos autos, na manutenção do processo administrativo fiscal e também em eventuais ações judiciais. E o que
o principal pilar desse processo também, que foi outra coisa que eu conversei com o Leonel, é que a fiscalização é uma forma de efetivação do princípio da capacidade contributiva, ou seja, ele não se verifica tão somente no caso abstrato, né, das previsões normativas, mas ele se verifica também na ação da administração tributária. Obrigado.